Eu sou Almir, estudante de Linguagens Formais e Autômatos, e vou apresentar o trabalho da disciplina sobre o tema 5, que é o tratamento de expressões regulares, e escolhi a linguagem em JavaScript. Expressões regulares são padrões utilizados para tratar strings, né, lá em JavaScript. Em JavaScript elas também podem ser objetos dessa classe regexp. A gente pode tratar essa classe quanto os objetos literais, utilizando alguns métodos do JavaScript, que são os métodos exec, teste, e também tem alguns métodos de string que a gente pode usar junto com as expressões regulares para fazer algumas tratativas. Alguns desses métodos são o match, replace, search e split. Esses métodos são do objeto string. Para a gente fazer a tratativa das expressões regulares, a gente precisa informar como a expressão regular será tratada. Para isso a gente utiliza as flags, né? As flags. Tem o G, que é a flag de achar todas as correspondências que batem na expressão regular. Tem o I, que ignora os caracteres maiúsculos e minúsculos. Tem o M, que trata o início e o fim das entradas. Tem o U, que trata como o padrão como Unicode. Na verdade, o M ele trata múltiplas linhas, né? Então, se a gente colocar um texto que tem múltiplas linhas, ele vai tratar essas múltiplas linhas e não só a primeira. E o Y, que faz a correspondência do último index indicado pela expressão. Ele também pode ser simulado utilizando esse método lastIndex. Como é que a gente inicia uma expressão regular, né? A gente tem duas formas de iniciar a expressão regular em JavaScript. A gente pode usar uma forma literal e a gente também pode usar a classe. De acordo com a documentação, a gente é recomendado utilizar a classe somente quando a expressão regular muda em tempo de execução. Então, se tiver uma mudança da expressão regular em tempo de execução do programa, o ideal seria usar essa classe e não a forma literal. Eu vou passar alguns exemplos de iniciando a expressão regular em JavaScript. Rodar um exemplo. Esse exemplo aqui da introdução, que ele faz alguns testes, né? Aqui eu estou iniciando uma expressão regular sem utilização da classe. Seria mais ou menos, seria dessa forma. Eu estou informando o tratativo aí, e aqui são os caracteres, né? Aqui com a classe, sem a classe, essa daqui é a string que eu estou tratando. Eu uso o teste na string, e o teste utilizando a classe, e o teste utilizando a forma literal. Esses métodos fazem a mesma coisa nos dois, e aqui embaixo também eu usei o método match, para ele me retornar o objeto que deu match dentro dessa string. E aí o objeto seria esse daqui, e nos dois primeiros ele conseguiu achar, então ele me retorna um true. E aqui ele também conseguiu achar, né? Ele conseguiu achar o objeto. Tem alguns caracteres nas expressões regulares. Para a gente fazer essa tratativa, eu vou exemplificar alguns e mostrar mais alguns exemplos também. A gente tem o caractere de ponto, corresponde a qualquer caractere que não seja um caractere de nova linha. Tem o D, que mostra os dígitos, o D maiúsculo, que mostra qualquer coisa, que corresponde a qualquer coisa que não seja um dígito. Tem o W minúsculo, que corresponde a todo alfabeto maiúsculo, minúsculo e dígitos, e também o underline. A gente tem também o W maiúsculo, que é a negação do W minúsculo. Então qualquer coisa que seja
uma letra do alfabeto maiúscula, minúscula, um dígito ou um underline, ele dá match, qualquer coisa que não seja isso. A gente tem o S, corresponde a qualquer coisa em branco, inclusive tab, quebra de página, nova linha. O S maiúsculo, que é a negação disso. O 0 corresponde a um caractere nulo. E o barra indica que o próximo caractere especial vai ser tratado de forma literal. A gente pode tratar também os conjuntos de caracteres. A gente pode colocar todos em volta de um colchete, então vou tratar todos que está aqui. Tem algumas formas de mostrar o alfabeto sem precisar colocar todas, tudo o alfabeto, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, de A até Z, aí ele vai colocar o alfabeto todo. Então aqui na verdade não é B, é Z. Esse 09-9 aqui vai corresponder a todos os dígitos. E esse acento corresponde à negação do que a gente estava colocando antes. Então ele vai corresponder a qualquer coisa que não seja esses caracteres. A gente tem os limites também, para a gente limitar os caracteres. A gente tem esse acento, que corresponde ao início de uma entrada. Ele é aplicado em AN espaço A, por exemplo. Vai corresponder somente ao primeiro A. O cifrão corresponde ao fim de uma entrada. No fim de uma entrada. Corresponde, por exemplo, a canto, mas não corresponde a cantor nesse exemplo. Porque eu só estou procurando no final da palavra. Só procuro no final da palavra, né? A gente também tem os quantificadores. Esse asterisco indica a repetição de um caractere. 0, uma ou mais vezes. O mais indica a repetição de caractere uma ou mais vezes. A gente tem a interrogação, que corresponde a nenhuma ou uma vez. E a gente também tem isso daqui, que corresponde a uma repetição, que não corresponde a uma repetição, mas corresponde a um caractere seguido. Corresponde a x se x for seguido de y. A gente tem também os quantificadores, que corresponde, por exemplo, esse quantificador aqui, mais alguns quantificadores, né, corresponde a x, somente se não for precedido de y, então ao contrário de antes. A gente também tem isso daqui que corresponde em x ou y. A gente tem essa sintaxe aqui que corresponde a x n vezes. Essa daqui que corresponde a pelo menos n ocorrências de x, sendo n sempre aqui um inteiro, em todos os exemplos. Aqui a gente também pode colocar um n ou m, sendo m inteiro também, que vai corresponder a no mínimo n, no máximo m entradas de x. Bom, esses são os quantificadores. Agora eu vou mostrar alguns exemplos. O primeiro exemplo aqui é o exemplo de algumas tratativas para CPF e CNPJ, né? Então aqui eu falei que eu queria para eu testar se está em formato de CPF ou formato de CNPJ. Eu estou testando se tem 3 dígitos. Aqui eu coloquei que quero 3 dígitos, seguido por ponto, aqui de forma literal, porque está com a barra, seguido a 3 dígitos de novo com ponto, e depois o traço. Aqui no CNPJ, basicamente a mesma coisa, e aqui também eu coloquei um ou. Nesse último tratativa de expressão regular, eu coloquei esse ou para ver se dá um match ou em um CPF ou em um CNPJ. Vou mostrar o exemplo rodando, CPF, CNPJ.
Bom, aqui estão os consoles, né? Esse primeiro console aqui, eu testo se esse daqui é válido. Deu true. Esse daqui está faltando ponto, então não vai passar. Então bate, essa palavra não passa nessa expressão regular. E aqui eu estou testando de novo, só que agora um CNPJ, que também vai me retornar um verdadeiro. Aqui eu fiz uma outra tratativa também, só que agora colocando, utilizando esse método replace, para eu pegar um CPF que não está no formato, que foi esse, e colocar no formato. Então aqui eu separei ele com cifrões, né, pegando os dígitos, e aqui eu faço uma tratativa parecida com a tratativa que foi feita aqui em cima, né, para colocar ele no formato. Então aqui eu passo o CPF e ele volta formatado, né? CPF formatado. Então, um outro exemplo é o exemplo de password. Aqui eu estou testando uma string, vendo se essa string é um password válido. Para que o password seja válido, ele precisa ter entre 6 e 12 caracteres, pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula e pelo menos um dígito. Se ele tiver tudo isso, ele vai passar como um password válido. Então, eu coloco essas regras dentro da tratativa da expressão regular. Coloco os asteriscos para falar que elas podem ser repetidas várias vezes. E eu também coloco essa sintaxe de interrogação com o igual para dizer que a ordem não importa. E aqui está o tratamento do tamanho. Então eu testo esse primeiro CPF, esse primeiro password, esse segundo password e esse terceiro. Então eu vou rodar password. Então o primeiro passou, porque ele tem todos os requisitos. O segundo não passou, porque ele não tem o requisito do 1. E o terceiro também não passou, porque ele não tem o requisito do dígito, né? Um outro exemplo que eu fiz foi esse exemplo de tratar esse HTML aqui. Eu estou fazendo o match para retornar o objeto que está dentro de algum parágrafo dentro dessa string aqui que corresponde ao HTML. Então eu vou rodar ele aqui. Esse daqui é o exemplo. Então eu estou procurando um match aqui de qualquer coisa que esteja entre isso daqui, entre o P dos parágrafos e com um ponto aqui para dizer que eu quero isso, que eu quero qualquer dígito, qualquer caractere que esteja dentro do parágrafo, qualquer quantidade de vezes. Então procuro aqui, acho que está dentro do HTML e dou um retorno. Esse daqui foi o retorno que eu achei do P, e o objeto ele me retorna também o index e o que eu coloquei dentro dele para ser tratado, né? E é isso. Esse aqui então são os exemplos, e aqui tem uma bibliografia de onde eu tirei algumas referências do trabalho, né?